Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Glória a Deus. Você é carioca, Sérgio? Cadê? Ei, Sérgio. Ele estava falando daquele jeito, eu falei, eu acho que ele é carioca. Aí na hora que ele falou do Rio de Janeiro, eu falei, confirmou. Glória a Deus. Quantos estão animados aí? Tem recados, Rodrigo? Primeiro Festival de Música Gospel na CMB, dia 21 de agosto. As inscrições R$ 70 e o prêmio é uma viagem para o Nordeste com acompanhante. Natal, Maceió, Fortaleza ou Porto Seguro. As inscrições podem ser feitas no telefone da Secretaria, 3664-4410. Tem mais algum? Não? Glória a Deus. Queridos, abre comigo no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Estava orando hoje pela manhã, e aí o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Então eu creio que é para nos abençoar. Quando eu falo nos abençoar, é porque quem recebe a bênção primeiro sou eu. Deus fala primeiro comigo. Aí eu passo a mensagem. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Novamente, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha vida, a vida de cada um que está nos assistindo, cada um que aqui está, Senhor, Pai, na Tua presença. Eu te peço, fala com cada um de nós. Toca, Senhor, Pai, aos nossos corações. Ministra-nos, ó Deus, com a Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de revelação. Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade para nos corrigir, para falar conosco, para que possamos, ó Deus, estarmos atentos, ó Pai, se há alguma coisa, Deus, que tem roubado, ó Pai, a Tua presença de nós, se há alguma coisa que tem contaminado os nossos corações, se as nossas atitudes têm afastado, ó Deus, o Senhor de nós, ou a nós mesmos da Tua presença, eu te peço, nos avise, nos alerte, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, pois queremos ser ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Querido, ó, tudo que é de bom ou ruim, primeiro começa dentro do teu coração. Tudo. Assim como o teu coração precisa estar saudável para que teu corpo possa ter vida, assim também, tudo espiritualmente, tudo aquilo que está dentro do teu coração precisa ser policiado, precisa ser analisado, precisa ser colocado em dia, porque ele pode nos contaminar espiritualmente. Você está entendendo? Então, olha as funções, tanto espiritualmente, do coração, quanto fisicamente. Se você não tem um coração bom, você tem que correr atrás do prejuízo. Então, existem pessoas que têm retimia, precisa ser tratada, pessoas que têm gordura no coração, precisa fazer um regime ou algo do tipo, tem que tratar, não tem? Assim também é o coração do lado espiritual, precisa ser analisado todos os dias. Como eu analiso o meu coração? Eu analiso o meu coração vendo as minhas atitudes.
Eu analiso o meu coração, vendo a maneira como eu estou conduzindo a minha vida. E é aí que está, eu até preguei aqui na Rede de Jovens sábado, e eu falei algo a respeito disso. As pessoas misturam muito a forma de ver as coisas, né? Geralmente começa o culto na adoração. E eu sempre falo, né, que a adoração, ela tem vários níveis que você pode entrar através da adoração. E tudo depende da forma que você adora, da forma que você entra nessas dimensões celestiais. Eu até citei e falei, né, sobre quando você está aqui adorando e você está louvando através da sua boca, é uma adoração. Quando você levanta os seus braços, é uma forma de adoração, né? Você está levantando os seus braços, está mostrando a tua devoção por Deus. Quando você se ajoelha, novamente você está mostrando outro tipo de adoração. Você está entendendo que a expressão do teu corpo também é uma forma de adoração? Então essa ideia é furada de que eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho aqui, e eu não vou me expressar porque Deus conhece o meu coração. Se Deus conhece o teu coração, Ele te conhece através das tuas atitudes. Quer um outro exemplo sobre isso? A Bíblia fala assim que Deus prova a Abraão. E aí fala assim, eu quero o seu filho. E o que ele tem que fazer? Se Deus conhece o coração dele e sabia que ele ia levar Isaac ali para poder ser oferecido, por que ele permitiu que Abraão pegasse o seu filho e levasse para poder ser oferecido? Se Deus conhece o nosso coração. Você está entendendo que tudo é através de atitude? Deus espera que nós possamos demonstrar o que está no nosso coração através de atitude. Então, através de atitude, você pode demonstrar se você está com a sua vida em Cristo ou se a sua vida não está no centro da vontade de Deus. Porque quando o seu coração não está no centro da vontade de Deus, você vai fazer tudo aquilo que é bom para você. Você vai fazer tudo aquilo que de alguma maneira é maneiro para você, é vantajoso para você. De alguma maneira corresponde o que é bom para você. Então você sempre vai atrair para dentro de si. E eu lembro de uma frase de um pastor, eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, para o Senhor, falou: Senhor, como eu tenho que guardar o meu coração para que tudo aquilo que o Senhor me der, eu não me corrompa. E aí ele falou assim, falou que Deus falou dessa forma com ele. Eu achei interessante a maneira que Deus falou com ele. Falou assim, guarde sempre a sua casa cheia do Espírito Santo, mas não se apegue naquilo que eu te der, sempre deixe a casa vazia. Aí ele falou, mas como assim, Deus? Deixar a casa vazia? Ele falou, porque se o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, quando o ladrão quiser entrar dentro da sua casa e não ter o que roubar, ele vai ter que ir embora. Você está entendendo? Olha que interessante isso. A maneira que Deus falou com ele. Então, uma das coisas que nós devemos guardar é o nosso coração. E quando eu falo de guardar o coração, não significa que você tem que se isolar ou até se reprimir para tudo que você sente. Outra coisa que você precisa entender é que o coração do homem é mau. Todos nós temos um coração mau, porque esse coração se contaminou por conta do pecado. Mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Como o meu coração é mau? O ser humano tem um coração mau. Mas não quer dizer que ele tem um coração mau, que as atitudes dele têm que ser atitudes ruins. Um coração convertido é um coração que entende que o coração dele é mau, que ele precisa de Deus, que ele precisa que Deus equilibre esse coração para que ele possa filtrar tudo aquilo que é bom e ruim e possa trazer à vida aquilo somente que é bom e que faz a vontade de Deus. Você está entendendo? Por que o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas? Por que ele vem sobre nós? Ele vem sobre nós, não é porque você merece o Espírito Santo, mas é porque você precisa do Espírito Santo. Você está vendo a diferença? Estou me corrigindo aqui, Israel.
Esses dias eu me embolei tudo na hora de falar isso. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele não vem porque você merece. Ele vem porque você precisa. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Então é necessário você filtrar tudo para que você possa tirar do teu coração tudo aquilo que é bom diante de Deus. Amém? Outras coisas que você deve aprender, né? Você deve estar escolhendo as melhores influências. Se o meu coração já pende para fazer coisas erradas, eu tenho que escolher aquilo que é ruim para mim. Eu tenho que escolher uma influência ruim para a minha vida. Eu preciso ter influências boas. E se eu perguntar para você, quem é a sua influência que você tem como homem de Deus, como mulher de Deus, ou como buscar aquilo que é bom de Deus, o que é uma boa influência para você? É uma boa influência para você poder estar no culto? Para analisar. Dentro daquilo que, quando eu não conhecia ou estava afastado dos caminhos do Senhor, o que eu achava melhor para mim era chegar do serviço, tomar meu banhozinho quente, encher a minha pança, que não era desse tamanho, era pequena, agora eu tenho que vigiar, deitar na cama, assistir um filme e ficar tranquilo, não é isso? É isso ou não é? Né? Será que só eu tenho essas vontades? Mas é uma boa influência estar no culto? É uma boa influência. É uma boa influência porque quando você está adorando a Deus, você está recebendo algo que é de Deus. E entenda algo. Nós não somos dignos nem de adorar a Deus. Nós não somos dignos nem disso. Nem poder de manifestar a nossa adoração a Deus. Mas por que Deus recebe a nossa adoração? Porque você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Você está entendendo? Você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Então quer dizer que se a pessoa ela começa a buscar demais ganhar dinheiro e se enriquecer, e não há mal nisso, a questão é quando você começa a perder o domínio, a questão é quando aquilo começa a passar acima da vontade de Deus, você começa a se corromper. E se você adora isso, você vai ficar parecido com isso. Várias e várias situações eu poderia citar para você. Então você precisa ter influências boas para a tua vida. Uma boa influência você escolheu. É poder estar aqui, sendo ministrado pela palavra de Deus e estar adorando o Senhor. Amém? Outra coisa. Tendo as melhores atitudes. Tendo as melhores atitudes. É uma outra expressão do seu coração. Nós poderíamos escolher, dentro das nossas vontades, termos atitudes totalmente diferentes daquilo que Deus pede para nós. O mundo não nos ensina esse tipo de coisa. Olha que interessante, de repente alguém faz algo para você, eu vou usar um versículo aqui. A Bíblia fala assim que se alguém atacar a tua face, você deve dar a outra. Não é isso? Isso é o que o Senhor manda nós fazermos. Mas é o que o mundo manda você fazer? É ou não é? O mundo ensina que você tem que largar a mão de ser bobo, ser idiota e descer a pancada também em quem te fazer o mal. Você está entendendo que tudo isso é uma questão de atitude? Porque dentro do coração, mesmo que você seja uma pessoa muito espiritual, na hora que a pessoa te bater, a primeira reação vai ser dar um socão no nariz dele, ou dela. Mas aí vem e a gente demonstra aquilo que está tomando conta do nosso coração. E sendo Deus sobre nós, é quando nós demonstramos a nossa atitude de uma maneira diferente. O pastor Jair sempre contava uma historinha aqui que eu achava interessante. Que ele falou assim que um irmão chegou e começou a pregar para um cara que ele era muito invocado.
E aí o cara começou a ficar muito nervoso. Ele falou assim, você pode ficar nervoso que foi, eu vou te amar do mesmo jeito. Ele falou, você vai me amar do mesmo jeito? Então eu vou te bater. E a palavra de Deus fala assim, que você tem que dar outra face. E ele ficou olhando, de repente ele levou um golpe de um lado da face. Aí ele virou e falou para ele assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai dar outra face? Ele ficou quieto. E aí ele virou outra face, o cara deu outro nele. 2 vezes, hein? Tem que ter um sangue de barato e o coração bem dentro da presença de Deus. Ele falou assim, e aí, você vai ficar quieto ainda? Eu vou te dar outro murro no rosto. Ele falou assim, a minha atitude vai ser diferente. Olha para cima para você ver o castigo de Deus. E ele falou assim que na hora que ele olhou para cima, o cara deu um no queixo dele, a terceira não passou. O Jair sempre contava isso e eu ria muito. Querido, você está entendendo que a atitude do nosso coração é reagir de uma outra maneira? Mas quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, é através das nossas atitudes que o Senhor vai nos provar. É fazendo de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que você deve aprender. Guarda teu coração dos perigos de 2 lugares diferentes. E eu quero falar sobre esses 2 lugares. A primeira dela, é influências externas. É o que acontece para o lado de fora. Uma delas é mentira. Várias coisas podem tentar te enganar para você não viver a liberdade da verdade de Jesus. Cuidado com esse evangelho que prega que você está andando na graça e pode fazer o que você quiser. Hoje eu tenho visto muitas pessoas que têm usado essa forma de, não, nós estamos na graça, Deus ele perdoa tudo, e ele perdoa tudo mesmo. Só que você usar a graça de Deus para poder andar da forma errada, você toma muito cuidado com isso. Eu lembro de uma situação, e isso é uma mentira, querido, que o diabo ele gera na mente da pessoa, e ele convence a pessoa que a pessoa ela está servindo a Deus, ela está com a vida em dia, que ela pode fazer o que ela quer, porque ela está debaixo da graça. Eu lembro de uma vez que eu encontrei com uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, e eu estava com um discípulo meu, e ele pegou, encostou nesse rapaz e começou a conversar com ele, puxar assunto ali, e falou para ele, você tem que voltar para Jesus, né? É a expressão que o jovem usa hoje, para poder falar que ele tem que voltar para a igreja, começar novamente a se envolver com as coisas de Deus. Aí ele virou e deu uma resposta bem áspera. Ele falou assim, quem falou que eu não estou servindo a Deus? Quem falou que eu preciso estar dentro da igreja para poder servir a Deus? Quem falou que eu preciso fazer isso? E ele foi ficando todo sem graça, esse discípulo que estava comigo. E aí na hora o Espírito Santo virou para mim e falou assim para mim, pergunta para ele, faz quantos anos que ele não vai num culto? Aí eu virei para ele e falei, irmão, faz quanto tempo já que você não vai na igreja? Aí ele virou para mim e falou assim, faz mais de 2 anos, mas eu busco a Deus dentro da minha casa. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, pergunta para ele qual que foi a última vez que ele ceiou. Aí na hora que eu virei para ele, eu falei assim, qual que foi a última vez que você participou da Santa Ceia, que você ceiou? E ele ficou mudo. Eu falei assim, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que não come do seu corpo, não bebe do seu sangue, não é digno dele. A palavra nos ensina que nós devemos andar em comunhão, e você se isolou. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve guardar o nosso coração, e você se afastou por conta de uma situação que aconteceu dentro da igreja, e ainda carrega isso dentro de você. O que aconteceu com os argumentos dele? Caiu por terra. Você está entendendo que o diabo ele vai levantar mentiras para poder te mostrar que você está certo, que você deve andar da maneira que você tem que andar, fazer da forma que você tem que fazer, que você pode andar e servir a Deus da maneira que você quer, sem ter temor a Deus, porque a graça ela serve por tudo, e é aí que você tem que tomar cuidado. Então vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, toma cuidado com isso. Quer ver um exemplo de mentira? Eu estava ali na hora do louvor, e aí eu peguei
para poder anotar, o Espírito Santo, ele me levou até Ananias e Safira. A Bíblia fala assim que a igreja ela estava crescendo através dos apóstolos aqui, né? Através dos discípulos de Jesus. E Ananias e Safira, eles tinham, a Bíblia fala assim que eles tinham uma posse, um terreno, e eles venderam esse terreno e omitiu, falando que tinha dado todo o valor desse terreno, e eles levaram e entregaram aos apóstolos. Que a Bíblia fala assim que os discípulos ali, eles entregavam aos pés dos apóstolos. E aí eu fiquei perguntando para Deus, porque aí você fala assim, ó, não existe juízo no tempo da graça. Se isso não for juízo, eu não sei o que é, Rubens. A Bíblia fala assim que Pedro manda chamar Ananias e ainda dá uma chance para que ele conte a verdade, e ele mente, porque ele omitiu parte daquilo que era dele mesmo. E eu fiquei pensando, eu fiquei muito tempo analisando nisso e perguntando, Deus, eu não entendi por que ele fez isso. Eu não entendi se era algo que era dele, por que ele vendeu e só deu metade? Por que ele mentiu? Ele poderia ter falado, né, Soups? Olha, eu estou dando metade da posse do que eu vendi. Ó, seria ótimo. E a Bíblia fala assim que quando Pedro chama ele, ele mente, ele cai morto. E aí manda chamar também Safira, ela faz a mesma coisa. Ela recebe ali uma oportunidade de consertar as coisas. E porque ela mentiu, ela cai também morta ali. E aí eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. Sabe qual que era a intenção do coração deles? Aí você olha e fala assim, não é algo louvável? A pessoa tem um terreno? Quanto que é difícil você poder pagar um terreno, você comprar um terreno, ter uma posse. E aí ele vendeu e ele deu metade, ótimo. Deixa passar, está tudo ótimo. Mas a intenção do coração dele era ser aceito pela congregação. Era querer mostrar para todos que o que eles estavam fazendo mais que muitos outros que estavam fazendo ali. A intenção deles era ter uma placa no peito, demonstrando que eles eram melhores. E é aí que o Senhor falou muito forte no meu coração, porque eu falei assim, Senhor, eu estou desconhecendo algo aqui, porque é o juízo de Deus na graça. E sabe o que o Senhor falou muito forte ao meu coração? Que os apóstolos andavam num nível tão alto de unção e santidade ao Senhor, era algo tão puro, estava nascendo a igreja que se espalharia pelo mundo, que o Senhor não permitiu que algo contaminasse algo que era tão puro. E aí o juízo de Deus foi manifestado sobre essas duas pessoas. Olha só, sobre tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. Sobre tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. Outra coisa que externa, as tentações. Todos nós somos tentados. Todos. Todos nós aqui temos uma área na nossa vida onde existe limitações. Pode ser na área da sexualidade, pode ser na área do dinheiro, pode ser na mentira, pode ser no engano. Tem pessoa que gosta de mentir, demonstrar para as pessoas que é uma coisa que não é. Tem pessoa que é vaidosa demais. Todos nós somos tentados em alguma área. E a tentação é uma das coisas que trará uma fluência externa é o que está fora. E nós devemos vigiar sobre isso. Você quer ver um exemplo sobre isso? A Bíblia fala assim que quando a serpente ela chega até Eva e ela começa a seduzir a Eva, ela apresenta para Eva uma árvore que vai fazer bem para ela se ela comer o fruto daquela árvore. Ó, come do fruto dessa árvore que vai fazer muito bem para você. Eu fico pensando o seguinte, ó, como que nós devemos vigiar dentro de um jardim, onde muitos estudiosos pregam que é a expressão do paraíso. O jardim do Éden era a expressão de hoje do paraíso. Havia do bom de melhor ali dentro, havia de tudo ali dentro. A serpente conseguiu seduzir por conta de uma árvore. Talvez você está aqui, querido, e tem do bom do melhor de Deus.
Você tem paz no teu coração, você tem saúde no teu coração, você está no centro do jardim da vontade de Deus, mas a serpente está sempre tentando fazer você cair na tentação e mostrando que o que está lá fora está melhor do que o que está aqui dentro. Olha só o que é apresentado. A árvore, ela é do bem, mas ela também é do mal. Quando Eva come desse fruto, ela come esperando somente o bem, ela não come esperando o mal. É essa a questão. Satanás sempre vai te mostrar o que é bom. E aí vai te mostrar o lado bom da tentação. Ó, pode cair nessa tentação porque é bom. E ele nunca vai te demonstrar o que está por detrás. Porque se você não estiver atento, atrás daquilo que é bom, bonito, formoso, pode ter algo que é mal e que pode levar à sua morte. Outra coisa que o Senhor me fala muito forte a respeito de tentação é Saul. O Senhor manda que ele vá, mate o rei, mate os animais, ali era Agag, né? Mate os animais, mate todo aquele povo ali, e a Bíblia fala assim que ele poupa o rei e poupa os animais. E a Bíblia fala assim que porque ele fez isso, Deus, ele desprezou a Saul. Ele foi reprovado. Ele foi reprovado naquele momento, através daquela atitude. Quando o profeta vai ter com ele, a primeira coisa que ele usa é uma desculpa. Ele fala assim, peraí, o que é esse mugido de animais? Ele fala assim, não, eu poupei esses animais para poder sacrificar ao Senhor. E aí Samuel fala algo que é muito interessante. Ele falou assim, será que o Senhor se agrada mais de sacrifício do que se obedeça a Ele? Sabe por quê? Está cheio de pessoas fazendo esse tipo de coisa. A pessoa, ela vai cometendo pecados, e aí ela começa a entrar em jejum todos os dias, para trazer um equilíbrio dentro da alma dela para ela mesma, para querer mostrar que ela está bem. Não, eu estou me sacrificando aqui, eu estou bem. Tem pessoas, querido, que a pessoa é desobediente à palavra de Deus, não anda segundo a palavra de Deus, mas ela quer fazer voto, raspando a cabeça e andando descalço. Será que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que se obedeça a tua palavra? Então, são coisas que nós devemos olhar para dentro de nós e perguntarmos, será que o nosso coração está no centro da vontade dele? Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu não perco um culto. Eu conheço a palavra de Deus, eu leio. Só que a pessoa, quando ela sai lá fora, ela cai em tentação, no namoro dela, ela cai no namoro dela. Ela não se atenta para esse tipo de coisa. Será que o Senhor está mais preocupado em sacrifício do que se obedeça a palavra do Senhor? São coisas que nós devemos nos atentar. Outra coisa, crueldade. Quando alguém te machuca ou machuca quem você ama. Os padrões desse mundo vão te ensinar de uma forma diferente. O que eu mais escuto aí fora, e a gente teve um caso parecido daquele rapaz que estava matou uma família, ficou escondido no meio da mata. E aí eu via pessoas de família e pessoas cultas falando assim, tem que matar mesmo, tem que fazer isso mesmo. E, querido, eu não estou condenando a ação dos policiais, porque eu não sei o que aconteceu, o que eles fizeram, nada disso não. Eu estou falando sobre a atitude, porque ela usa um pretexto para fazer outra coisa pior. Ela está sendo melhor do que aquele jovem, porque aquele jovem tirou uma vida. Onde ela se torna melhor mandando matar novamente? Você está entendendo? O padrão desse mundo, ele vai te ensinar que tem que morrer mesmo. Tem que matar, tem que se vingar, tem que fazer isso. Então são que expressões externas que nós devemos vigiar. Mas Deus nos dá armas certas para poder guardar os nossos corações dessas influências. A primeira é a mentira. Ele sempre vai trazer a verdade. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Eu estava até comentando esses dias que eu era de uma denominação, porque desde pequeno eu vim aqui, depois eu saí, fui com a minha mãe para outra denominação, eu fiquei até meus 13 anos, e aí tinha a Cesta da Libertação. E a Cesta da Libertação era a cesta onde o bicho pegava. Começava a orar, os demônios começavam a pipocar para tudo quanto é lado. Aí os obreiros estavam tudo preparados para aquele dia. Eles iam, era aquela agarração, expulsava demônio, acabava o culto e tinha gente agarrado com o demônio rolando no chão. Eu presenciei esse tipo de coisa. E aí o que acontecia? Expulsava. Cesta da Libertação, beleza. Na outra cesta, a pessoa estava fazendo a mesma coisa, ficando possesso do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o padrão dessa igreja era a libertação, era pôr a mão na cabeça e expulsar demônio. E sabe como é que uma pessoa ela é liberta? Ela é liberta quando você senta com ela e dá estudo bíblico para ela. Porque quando ela conhece a verdade, aquilo traz um impacto dentro dela. Ela conhece a verdade de Deus e ela começa a analisar e falar assim, ó, talvez aquele demônio entrava por conta da prostituição. E aí ela ficava possessa toda sexta-feira. Quando você ensina o estudo bíblico, a pessoa vai ler lá, ó, eu não posso fornicar. É pecado. Ela tampa a brecha, o diabo não entra mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está entendendo como é que acontece? Então o Senhor, a palavra de Deus, junto com o discernimento de espírito, nos revela toda mentira. Outra coisa, sobre a tentação, ela nos dá domínio próprio. Domínio próprio não é só para ira. A Bíblia fala assim, ó, ireis, mas não pequeis. A questão não é irar, a questão é quando você extrapola a ira e aí você vai lá e comete o pecado. Fazendo o quê? Você peca quando você estoura. Você peca quando você xinga. Você peca quando você amaldiçoa. Você peca quando você bate. Você acaba tocando na sua esposa. Ou de alguma maneira a mulher acaba fazendo alguma coisa com o marido. Você está entendendo? A Bíblia fala assim, ó, ireis, mas não pequeis. Quando vem o domínio próprio? O domínio próprio ele vem também sobre a tentação. Você deve pedir domínio próprio. Busca por esse fruto do Espírito. Fala para Deus, fala, Senhor, eu não posso andar nos padrões deste mundo. O padrão desse mundo ensina que a filha desde novinha, ela tem que começar a namorar mesmo, experimentar, que se ela gostar, beleza. Eu queria entender quem que experimenta e não gosta. Até hoje eu não entendi isso, Rubens. Não dá para entender. Você está entendendo? O padrão do mundo é isso. Deixa fazer, deixa pintar e bordar. Pede domínio próprio sobre a tentação. Isso nos dá estrutura espiritual e nos dá também estrutura emocional. Equilibra as tuas emoções. Às vezes, a tentação, a maioria das pessoas que eu acabo atendendo, ou ela se envolveu por alguma coisa por conta de carência. E a carência não começou talvez porque a pessoa era pobre, mas porque ela não tinha um pai presente ou uma mãe presente. Aí ela se envolve com todo tipo de coisa. Eu lembro de uma vez que eu chamei um discípulo meu, e ele era muito para tudo quanto é lado, não tinha tempo com a filha, e a filha estava ficando moça já. E um dia eu virei para ele e falei assim, ó, isso uma hora não vai cheirar bem. Aí ele falou, está amarrado, pastor. Eu falei, não é, você não tem tempo com a tua filha. Você perdeu muito tempo, distante. Tem que estar perto, tem que conversar, tem que saber o que a tua filha está passando. Porque tudo aquilo que a tua filha sentiu falta em você, a mãe ela vai buscar no primeiro namorado dela e ela vai se entregar totalmente para o namorado dela. Você está entendendo que nem sempre é porque a pessoa passou necessidade ou por conta... Também está por conta de carência. A crueldade que a gente falou vem através, o Senhor traz equilíbrio através do amor, através do perdão. Nos faz ser sarados. O amor de Deus, ele nos constrange. Por que ele nos constrange? Porque Deus, ele não vai te obrigar a você fazer nada. Deus, ele não quer relacionamento com você com base em interesses
Quem tem amizade com base de interesse sabe como é que é ruim esse tipo de coisa. Talvez você tenha uma pessoa que pega e fala assim, essa pessoa ela só se envolve comigo quando ela quer alguma coisa. Eu me sinto usado. Tem pessoas que só se envolvem na base do interesse. Deus não é assim. Eu lembro de uma situação onde uma pessoa virou para mim e pegou e falou assim, você vai me deixar? Eu estava debaixo da cobertura dela. Eu paguei o preço por você. E eu fiquei muito constrangido com aquilo, porque eu não podia, parecia que eu estava preso àquilo. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Jesus, ele pagou o preço por você, ele morreu por você, mas ele não te obriga a você ficar na presença dele. Quem somos nós para trazer esse peso sobre a vida de uma pessoa? Quem sou eu para falar que a pessoa tem que ficar comigo? Ela tem que ficar presa a mim porque eu paguei o preço por ela? Jesus, ele pagou o maior preço por nós, querido. E o preço de sangue, um preço de morte. Por isso que o amor de Deus nos constrange, porque quando nós entendemos esse tipo de coisa, essa mentira cai por terra. Não se relacione com Deus com base em interesses. Influências externas. Ser filho de Deus e ser santo não significa que você só vai ter pensamentos bons, você vai ter pensamentos ruins. Que você não vai receber tentação, você vai receber tentação sim. A nossa mente é um campo de batalha. E se é um campo de batalha, o Senhor te levantou para que você vença. Para que você cresça em cima dessas situações. Quando você cresce, quando você fala para o Espírito Santo, fala assim, Senhor, eu preciso que essa área da minha vida possa ser convertida. Eu estou passando por um processo na minha vida que eu peguei e falei assim, eu preciso de um pastor para poder corrigir essa área da minha vida, que é a área das minhas finanças. Aí eu comecei a orar e eu falei assim, na hora que o Espírito Santo me confrontou e me mostrou algumas coisas, eu falei, Deus do céu, eu achei que eu era convertido nessa área e eu não sou. Mas não é porque eu não dizimo, querido, ou porque eu não ajudo em missão, não é nada disso. É porque quando eu quero comprar alguma coisa, eu não pergunto para Deus. Quando eu quero fazer alguma conta, eu não pergunto, Senhor, você quer que eu faça uma conta? Você está entendendo? Que nem sempre existem áreas da nossa vida que precisam de conversão ainda. Precisam ser transformadas. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos ceder para o Espírito Santo entrar. A Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo sempre vai estar batendo nessa área da tua vida e falando assim, enquanto você não deixar eu trazer luz nessa área da tua vida, eu não vou conseguir te ajudar. Enquanto você não trazer luz nessa área da sua vida, eu não vou conseguir fazer algo por você. Em que área da sua vida que você ainda não entregou para o Espírito Santo? O Senhor quer trazer equilíbrio, amém? O Senhor quer te ensinar, Ele quer te discipular nessa área. A Bíblia fala assim que Pedro andou 3 anos com Jesus e era o melhor líder que se podia ter. E não há melhor do que ele. E depois de 3 anos ainda não era convertido. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você precisa converter. E aí você está aí com 10 anos, 20 anos de igreja e fala, não, eu estou bem, pastor. Talvez tenha alguma área que está aí dentro escondida, que precisa ser revelada e colocada para fora. Deixa o Espírito Santo entrar nessa área da sua vida. Romanos 12, eu vou encerrar. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifícios vivos. Por que ele fala sacrifício vivo? Sacrifício vivo, querido, porque um animal, quando ele está morto, ele não sente. Mas quando ele está vivo, ele sente. E você deve apresentar para o Senhor como um sacrifício vivo, porque você precisa sentir quando o Senhor te pedir algo. Por que é sacrifício vivo? Porque tudo aquilo que Deus te pedir vai gerar uma dor aí dentro e dói. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos
trazer renovação sobre a nossa mente. Porque se você traz uma renovação sobre a sua mente, o seu coração está guardado por conta da tua mente. Porque se o teu coração se tornar impuro e chegar de uma maneira que está tão cheio de coisas que ele não pode suportar, ele vai expressar através das tuas atitudes. Ele vai expressar através do seu corpo. Nós devemos vencer a nossa mente. Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor.